Segunda lista de exercícios. Entregar dia 23. Novamente é o livro do Manfredo. Sessões 3, 3, 6, 13, 16 e 22. 3, 5, 11, 14. 4, 2, 3 e 11. 4, 3, 2. Certo? Esse aqui é o número da subseção, né? Bom, eu gostaria de marcar a primeira prova. Vocês preferem... Acho que eu vou marcar para 30 de abril. Tá bom? 30 de abril, se não me engano, é uma terça-feira. Na quarta é feriado, que é o dia 1º de maio. Ok? Então, essa aqui é a primeira observação. E a segunda observação é que a prova... de abril. Tenho a impressão que é uma terça-feira. Ok? Bom. Então, na aula passada, a gente estava falando de superfícies mínimas, que é um conceito que envolve a curvatura média. Na aula de hoje, a gente vai começar a chamada geometria intrínseca. Em que o ponto de vista é diferente. Em geometria intrínseca, você está interessado em estudar as propriedades geométricas das superfícies que possam ser descritas só em termos dos coeficientes da primeira forma fundamental. O que significa dizer que você quer estudar a geometria da superfície sem fazer referência ao espaço, certo? Ou seja, você vai olhar para a superfície como objeto em si, pouco se importando com a maneira como ela está colocada no espaço tridimensional, que é um pouco diferente das superfícies mínimas, né? Em que você está usando de maneira fundamental o espaço. Então, o conceito chave por trás disso é o de isometria, que acredito que já falei aqui, mas eu vou repetir. Você diz que uma aplicação F entre duas superfícies, S e S barra, S e S barra são superfícies do R3, você diz que a F é uma isometria se ela preserva a primeira forma fundamental ou de maneira mais intrínseca. Aqui eu digo que ela é uma isometria se a derivada de f preserva o produto escalar, né? Então, se o produto escalar é preservado. Isso aqui está calculado no ponto f de p, que é igual ao produto escalar de v e w. Para quaisquer V e W tangentes em P, certo? Então, você diz que um conceito geométrico é intrínseco se ele é invariante por isometrias. Essa é a ideia. Um conceito, qual é o conceito geométrico? É dito intrínseco se é invariante por isometrias de superfícies. E aqui percebam que existe uma diferença importante entre falar de uma isometria entre duas superfícies e falar de uma isometria do R3.
As isometrias do R3 no R3 são o que a gente chamou aqui de movimentos rígidos, né? São, a menos de uma translação, são transformações lineares ortogonais. Enquanto que uma isometria entre duas superfícies não precisa vir de um movimento rígido. A gente vai ver exemplos aqui. A isometria está definida só na superfície S a priori. Então, o conceito geométrico é dito intrínseco se ele é invariante por isometrias de superfícies, ou, em outras palavras, se depende só da primeira forma fundamental. Afinal, a primeira forma fundamental nada mais é do que essa restrição do produto escalar ao espaço tangente. Muito bem. Então, você gostaria de saber se essas coisas existem. Por exemplo, vamos fazer só uma pergunta aqui. Aqui eu estou falando de superfície, mas digamos que eu olhasse agora para curvas. Pergunto a vocês o que se pode dizer sobre a geometria intrínseca de uma curva. Será que isso é um estudo interessante ou será que não? Vocês têm alguma opinião? Ou seja, quando você está... quer dizer, esse problema na geometria intrínseca ele é importante porque, por exemplo, se você tem uma aplicação entre duas superfícies que preserva o produto escalar, ela vai preservar o comprimento de curvas, né? Portanto, também vai preservar a distância entre pontos, que eu vou definir mais tarde, mas vocês imaginam que a distância entre dois pontos sobre uma superfície é o menor comprimento, né, entre todas as curvas que ligam aqueles dois pontos. Você pode fazer geometria sobre a superfície, e essa questão até tem, digamos assim, uma relevância prática. Um exemplo, cartografia. Né? Você está interessado, quer dizer, os antigos estavam interessados em saber se era possível elaborar um mapa, né, que fosse fiel, né? Fosse fiel às distâncias medidas sobre a superfície terrestre. Então, a pergunta natural é, será que é possível fazer um mapa, não é, do globo terrestre que preserve as distâncias entre dois pontos, né, onde você mede a distância aqui ao longo da superfície terrestre? Então, essa é uma pergunta que aparece, por exemplo, em cartografia. Certo? O que no fundo consiste em perguntar, será que o plano e a esfera têm a mesma geometria intrínseca? Será que é possível fazer um mapa, não é, que vai preservar a primeira forma fundamental? E com o que a gente vai aprender na aula de hoje, ou talvez na seguinte, a gente vai descobrir que a resposta é não. Certo? Não, isso não é possível. E a razão fundamental de que isso não é possível é que existe um invariante intrínseco que vai distinguir entre esses dois objetos. Certo? Vai dizer assim, não, nesse aqui dá tanto, nesse aqui dá outra coisa, então eles não podem ser equivalentes intrinsecamente. Então existe um invariante intrínseco. Pergunto a vocês, no caso de curvas planas, será que existem invariantes intrínsecos? O natural seria pensar em curvatura, né? Então, mas vamos ver que de fato essa não é a resposta, porque imagine que você tem uma curva, digamos que eu tenho uma curva alfa de t, né, no plano, vamos colocar no plano só para simplificar, tá certo? Uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, né, no início do curso, de fato vocês já devem ter visto isso muito antes, é que toda curva, digamos, regular, pode ser reparametrizada por comprimento de arco. Isso. Então, vai existir uma beta, né, que é uma alfa composta com alguma reparametrização, digamos, J. O J aqui é que corresponde a uma reparametrização. Tal que essa beta está parametrizada por comprimento de arco.
Então, toda curva, por exemplo, essa daqui, posso obter, então, essa outra parametrização beta, que vai percorrer o mesmo traço, só que vai fazer isso com velocidade igual a 1. Então, o que significa isso nessa linguagem que eu estou colocando aqui? Quem é o beta' de S, né? Isso aqui é exatamente a derivada da beta do ponto S aplicada ao vetor canônico aqui, que no caso de um intervalo só tem um, né? Vamos aquecer o S. Isso. Então, ser parametrizado por comprimento de arco está me dizendo nada mais nada menos do que beta é uma isometria. O comprimento desse vetor é 1, a imagem dele pela derivada de beta vai ser 1 também, certo? Então, isso significa que toda curva, qualquer curva regular, é, digamos, localmente isométrica ao intervalo da reta. Ou seja, não existe geometria intrínseca para curvas. Você não vai, duas curvas quaisquer são sempre localmente isométricas. Certo? Se tiver uma interseção, o bico, não. Bico não, porque eu estou me restringindo a curvas regulares. Quando não é regular, fica mais interessante. Você pode ter outras isometrias, que não um pedaço de reta. Sim. Aqui você pode pensar, a alfa poderia ter auto-interseções, né? Mas você pensaria então numa auto-interseção, você pensaria apenas localmente, digamos. Se eu olhar um pedacinho dela, se ela for regular, um pedacinho dela não vai ter, como parametrização, não vai ter auto-interseção, né? Passa primeiro por aqui para depois voltar. Mas o ponto é esse, que duas curvas são sempre localmente isométricas uma à outra, intrinsecamente. Não quer dizer que vai ter um movimento rígido que vai levar nisso na reta, não. Não é um movimento rígido, mas é uma isometria intrínseca entre esses dois objetos. Certo? Então, a curvatura não é um invariante intrínseco de curvas. Certo? Porque a curvatura da reta é zero e, bom, você tem curvas com curvatura diferente de zero. Certo? Tá bom? Então, moral de história é que duas curvas quaisquer são sempre curvas regulares, né? Localmente isométricas. Então, não é interessante estudar curvas do ponto de vista intrínseco, você sempre estuda uma curva dentro de um espaço, no R2 ou R3. Pergunta que fica, então, é que será que, então, que esse conceito existe para superfícies? E a gente vai ver que sim. Alguma pergunta sobre isso aí? Muito bem. Ok. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Então, essa aqui é a definição de isometria. Você disse que ela é local, se ela está definida só num aberto, uma vizinhança, né, de um ponto na superfície S. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. Bom, o primeiro que é um simples de fazer é o plano e o cilindro reto. Essas duas superfícies são localmente isométricas. Você pode fazer o seguinte, imagina que você tem... É aquela história do papel, né? Você pode pegar um pedaço de papel e enrolar no cilindro sem distorcer as distâncias. Você tem um cilindro reto aqui. Digamos que é o x2 mais y2 igual a 1, por exemplo. Esse é o cilindro reto que eu quero considerar. Então, você pode pegar uma parametrização x que faz o quê? Uma sugestão aí, parametrização. Posso pegar, por exemplo, cosseno de U, seno de U, V, né? Esse ponto está sempre no cilindro. E aí, se você vai do plano no cilindro, se você calcula
o E você vai ver que dá 1. Se você calcula o F, você vê que dá 0. O G você vê que dá 1. Então, você percebe, então, que X, como uma aplicação que vai do plano R2 no cilindro reto, é uma isometria. Deixa eu, então, perceber aqui que tem uma pequena sutileza. Aqui, para falar de isometria, eu deveria ter dito que ela é um diffeomorfismo. Certo. Em geral, você usa o termo isometria para também indicar que ela é uma bijeção e a inversa também é uma isometria. Certo? E aí você fala de isometria local, quando a propriedade vale só em... Você tem diffeomorfismo só em abertos. Então, no caso, isso aqui não é uma isometria global, mas sim local. Certo? A derivada de X preserva o produto escalar. Certo? Então, o plano e o cilindro reto são localmente isométricos. E não precisava o raio ser 1, você pode pegar um raio qualquer, existe uma maneira de parametrizar que faz isso ser verdade. Um outro exemplo que a princípio não dá para suspeitar é que o catenoide e o helicoide são localmente isométricos. Eu tinha escrito aqui duas parametrizações na aula passada, né? Só lembrar como é que era. Então, se a gente parametrizou o catenoide assim, né? X de UV era A cosseno hiperbólico de V cosseno U, A cosseno hiperbólico de V seno de U, AV, e o helicoide ficava parametrizado assim, por uma X bar, digamos, que era A seno hiperbólico de V cosseno de U, A seno hiperbólico de V seno de U e A vezes U. Então, eram superfícies bem diferentes, né? O catenoide era uma superfície de revolução, obtida por rotação do gráfico do cosseno hiperbólico, que é a catenária, né? O A aqui é só um parâmetro real, enquanto que o helicoide era uma superfície regrada, que era obtida com uma união de retas essas que sobem com velocidade constante, ao mesmo tempo giram aqui em torno do eixo Z. Então, são superfícies muito diferentes uma da outra, mas eu afirmo que, de fato, um pedacinho do helicoide, do ponto de vista intrínseco, é a mesma coisa que um pedacinho do catenoide. Ou seja, é possível mandar um no outro preservando distâncias na superfície, né, entre dois pontos. E a razão é que você calcula, você já tem essas parametrizações. Para a primeira, você calcula o E. Bom, a gente já fez esse tipo de conta aqui. O F dá 0. O G dá isso aqui. E se você faz para o helicoide com essa parametrização aqui, reparem que vai aparecer Bom, aqui aparecia, quando você derivava o xv, por exemplo, aparecia o seno hiperbólico, né, ao quadrado, mas vem um daqui. Aí fica cosseno hiperbólico ao quadrado. E no helicoide vai acontecer a mesma coisa. Você faz a conta. E você verifica que os coeficientes são exatamente os mesmos, né? E isso implica que essas superfícies são localmente isométricas. Por quê? Você pode fazer o seguinte, né? Você pensa... eu estou só interessado em isometria local, tá? Então, não estou me preocupando se é um diffeomorfismo ou não. Estou olhando só para pedaços pequenos. Então, você pode pensar na X como sendo, então, mandando isso aqui
no catenoide. Digamos que esse é um aberto U. Mas se eu olhar então para o mesmo aberto U, eu tenho uma X barra se eu olhar para o mesmo aberto U, eu vou ter uma X barra que vai me mandar no helicoide. Certo? E essas parametrizações têm os mesmos coeficientes da primeira forma fundamental. Então, o que eu posso fazer é, eu posso olhar para a aplicação que faz, pelo menos nesse pedacinho aqui, que faz a inversa de x composta com x barra. Essa aplicação aqui. E essa aplicação vai ser uma isometria local. Certo? Por quê? Bom, porque ela é... Porque cada x... como é que eu explico isso? Bom, talvez seja melhor fazer a conta, né? Por que isso aqui vai ser uma isometria local? Pois, você pode fazer o seguinte. Associado a x, você tem os vetores coordenados xu e xv. E associado a x barra, você vai ter vetores coordenados x barra u, x barra v. E a afirmação é que, se eu chamar isso aqui de f, digamos, a derivada da f vai mandar o xu no x barra u. Certo? Isso aqui é o df de xu, mas o xu é a derivada da x aplicada ao vetor canônico, é 1. Né? E se você usa aqui a regra da cadeia, né? Isso aqui é o d de x barra, dx menos 1, dx é 1. Você fica com dx barra de E1, que é o x barra u. E, analogamente, ela vai mandar o xv no x barra v. Mas, ora, esses coeficientes aqui são exatamente os produtos, né, internos desses vetores, xu e xv, que formam bases dos espaços tangentes. Certo? Então, como o valor dá o mesmo, né, isso implica que a norma do df... Melhor colocar... Bom, enfim. Você tem todas as possibilidades aqui, né? Isso aqui é igual ao xu. Mesma coisa para o xu, xv. Dito de outra forma, eu posso colocar aqui um x e xj. Usando aquela convenção de que o 1 é o u e o j é o 2, né? Como eles formam uma base, significa que a derivada de f é uma isometria em cada ponto. Certo? Então, um pedacinho do catenoide pode ser mandado num pedacinho do helicoide, preservando o produto escalar. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Pensando na questão do pedaço de papel, né? Que outra superfície vocês conseguem fazer com um pedaço de papel? Um cone, né? Isso. Então, esse é o próximo exemplo, exemplo 3. O plano e o cone também são localmente isométricos. O cone que eu estou pensando é o cone mais simples possível, né? Que é obtido rodando uma reta que sai, uma semi-reta que sai da origem em torno do eixo Z, por exemplo. Certo? Esse é o cone. Então, o cone eu posso escrever o cone como sendo um gráfico da seguinte função, né? Conjunto de todos os pontos da forma x, y, z, onde o z é uma constante vezes a norma, né, da projeção.
O K é simplesmente um número positivo que tem a ver com o ângulo do cone. Então, a minha afirmação é que eu consigo... Sim. Tirar o zero? Estamos tirando o zero aqui, porque caso contrário não seria uma superfície regular. Aqui eu tenho que tirar o zero. Uma boa observação. Digamos que o zero é o vértice do cone, né? Então, esse aqui é o cone, mas o C menos o vértice é uma superfície regular. Certo? Muito bem. Então, o que eu afirmo é que eu posso construir uma isometria, pelo menos local, X, que vai mandar o plano no cone. E a ideia é fazer o que você faria com um pedaço de papel, né? Quer dizer, você vai pegar um setor, não é isso? Vou pegar esse setor aqui. Aí você vai mandar esse comprimento aqui num comprimento desses aqui. Certo? Você fecha, identifica esses dois lados aqui e forma um cone com isso. Né? Então, você pode escrever a parametrização. Como é que a gente escreve essa parametrização, né? Primeiro, vamos olhar qual que tem que ser a abertura. Eu quero construir uma isometria. Então, os comprimentos precisam ser preservados. Então, digamos que o ângulo aqui seja alfa. Então, esse ângulo aqui é alfa também. Né? Então, percebo que se eu andar uma distância ρ aqui no eixo x, né? Essa distância aqui for, digamos, ρ, o comprimento desse pedaço amarelo aqui. Então, o comprimento desse pedaço amarelo aqui tem que ser ρ também. Certo? E como é que eu determino, então, o ângulo do setor, né? Se eu chamar o ângulo do setor de beta, eu vou ter que o comprimento desse semicírculo aqui vai ser... como é que é? Vai ser beta vezes ρ, isso? Certo? O ρ é o raio, né? E o beta é o ângulo, né? Então, esse é o comprimento do semicírculo. Esse comprimento tem que ser igual ao comprimento do círculo inteiro aqui. E o comprimento do círculo inteiro, quanto que é? Bom, o raio desse círculo é exatamente ρ seno de alfa. Concordam? Porque alfa é esse ângulo aqui. Então, o comprimento do círculo é 2π ρ seno de alfa. Ou seja, isso implica que esse beta aqui tem que ser 2π seno de alfa. Então, esse é o beta que eu escolho. Tá certo? E agora eu vou pegar um ponto qualquer aqui, digamos que tenha ângulo θ. Né? E vou escrever qual vai ser a imagem dele no cone. Eu estou usando coordenadas polares, né? Então, como que seria essa parametrização, né? Vou pegar x de ρ θ. O ρ é um número positivo. O θ varia entre 0 e beta. Certo? Então, a imagem desse ponto aqui vai ter que ser um ponto cuja altura, qual que é a altura? É ρ cosseno de alfa. Então, a terceira coordenada eu já sei qual é. Certo? E, bom, para determinar as duas segundas, eu observo que, primeiro, o raio do círculo, novamente, é ρ seno de alfa, mas vai ter um ângulo envolvido aqui, né? Então, eu coloco ρ seno de alfa cosseno de alguma coisa, ρ seno de alfa seno de alguma coisa. E aí, esse ângulo tem a ver com o θ, né? E é só lembrar da proporção aqui, né? O ângulo beta aqui corresponde ao ângulo 2π lá, né? Certo? Então, tem que dividir por seno de alfa. Θ sobre seno de alfa. Então, essa é a expressão.
Então, se você faz o x ρ, ao invés das variáveis u e v, eu estou usando as letras ρ e θ. Então, o x ρ vai ser derivada do primeiro dá isso aqui. Seno de alfa, seno de θ sobre seno de alfa. Aqui eu tenho cosseno de alfa. E o xθ vai ser, se eu derivar ali, vai sair um seno de alfa que cancela esse. Então fica menos ρ seno de θ sobre seno de alfa. Ρ cosseno θ sobre seno de alfa. Menos ρ seno de alfa. Não. Aqui dá zero. Aqui não tem θ. Isso. Então aí você faz a conta do E, que seria o x ρ. Isso aqui vai dar o quê? Você vai ter um cosseno ao quadrado aqui com um seno ao quadrado aqui, dá 1. Então sobra o seno quadrado de alfa, somado com o cosseno ao quadrado de alfa dá 1. O F, que é o x ρ xθ, vai ser então... Bom, aqui eu tenho menos um seno e um cosseno, aqui eu vou ficar com mais o seno e o cosseno, dá 0. Aqui também tenho 0. E o G vai ser o xθ. Então eu fico com o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado aqui, sobra ρ quadrado, não é isso? E ali eu tenho 0. Então esses são os coeficientes. Mas por outro lado, vejam que uma maneira prática de identificar se duas superfícies são localmente isométricas é conseguir parametrizações que tenham os mesmos coeficientes da primeira forma fundamental. Certo? Por enquanto, eu tenho só uma parametrização do cone. Então, eu preciso conseguir uma parametrização agora do plano, ou do setor, né, que tem esses mesmos coeficientes. A canônica não vai funcionar, porque se eu usar a canônica, esses coeficientes vão ser constantes, mas o G do cone não está dando constante aqui. Então, a dica é usar coordenadas polares. O x barra de ρ θ vai ser o ρ cosseno θ, ρ seno θ, vírgula 0. Certo? E aí é fácil, conta parecida aqui, ver que o E barra vai ser 1, o F barra vai ser 0, e o G barra vai ser ρ quadrado. Certo? Ok? Então, isso prova que o plano e o cone são localmente isométricos. Uma pergunta até aí? Ok, então a gente já viu vários exemplos. Podemos voltar para a teoria. Então, a grande questão aqui é, eu dei vários exemplos de superfícies que são localmente isométricas. Né? O que eu não fiz? O que está faltando? Duas superfícies que não sejam, né, localmente isométricas. Certo? A gente já intuiu que o plano e a esfera vão nos dar um exemplo, mas eu não provei ainda. Certo? Então, a gente, com o material que a gente tem até agora, a gente não conhece nenhum exemplo de duas superfícies que não sejam localmente isométricas. Certo? E aí, para isso, a gente precisa descobrir invariantes. Precisa descobrir conceitos que sejam invariantes por isometrias, para a gente poder fazer testes. Muito bem. Agora, o curioso dessa história é que a descoberta do Gauss, né, que a gente vai ver agora, que abriu as portas para a geometria riemanniana, vou comentar sobre isso depois, é meio que uma descoberta que pode ser feita através de uma questão extrínseca. Quer dizer, quando você fala extrínseco, né? Extrínseco é quando você enfatiza o fato de que o espaço vai ser relevante para o que você vai falar. Certo? Então, a questão é a seguinte. No caso de curvas planas, lembrem que a gente mostrou que uma curva plana fica caracterizada pela sua curvatura. Né? E, de fato, qualquer função é a curvatura de alguma curva plana, que fica determinada módulo movimentos rígidos. Uma pergunta natural, portanto, é se existe algo desse tipo para superfícies. Certo? Então, a pergunta que se coloca é a seguinte. Por exemplo, uma pergunta que se pode colocar é a seguinte.
se você tem uma parametrização de uma superfície, a gente já viu aqui que você pode associar, então... Bom, primeiro, você pode associar a superfície, a primeira e a segunda forma fundamental, que tem uma expressão em coordenadas obtida da seguinte forma. Se eu usar a notação mais concisa, que a gente já usou aqui, eu chamo de GJ, produto escalar de x e xj. Então, essa é a primeira forma fundamental. Temos também o que eu chamei aqui de π e j, que é o produto escalar do n, x e j. Isso aqui é a segunda forma fundamental. O I e o J sempre variando entre 1 e 2. Não é? Usando a convenção de que o 1 corresponde à variável U e o 2 à variável V. Bom, então a gente tem essas matrizes G e P que dependem, é claro, das variáveis U e V. O que é que eu sei sobre essas matrizes? Me digam alguma coisa sobre a matriz G e J de UV. Que é simétrica, né? Então você sabe que a G e J é simétrica e... Bom, a P e J também, né? O que eu posso falar mais sobre a G e J aqui? Que é invertível, mas de fato vale mais, né? Vale mais. Que é positiva definida, né? Porque isso vem de um produto escalar. Positiva definida. Então, essas propriedades são sempre satisfeitas. A pergunta que se coloca, então, é: imagine agora que você me dá as matrizes como funções das variáveis U e V. Então, você me dá G e J e o P e J, de tal maneira que elas sejam simétricas e que a G seja positiva definida. A pergunta é: será que existe uma superfície e uma parametrização dessa superfície, tal que o G e o P sejam a primeira e a segunda forma fundamental? Certo? A pergunta é essa aqui. Dadas funções diferenciáveis, a G e J e P e J de um aberto U do plano em R, tais que as matrizes G e J e P e J são simétricas, G e J é positiva definida como matriz, a pergunta é: será que existe, ou seja, existe parametrização de alguma superfície, né? De alguma superfície. Tal que com o fato de que G e J e P e J são o que realiza G e P como primeira e segunda forma fundamental, respectivamente. Certo? Essa é a pergunta que se coloca, né? Quer dizer, a ideia aqui seria buscar uma espécie de teorema fundamental das superfícies. Ou seja, descobrir quais são as quantidades que precisam ser especificadas para que a superfície fique determinada módulo movimento rígido. Então, você pode olhar para a primeira forma fundamental e a segunda forma fundamental e fazer essa pergunta. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar essa pergunta aqui, né, e vamos, então, redescobrir o que o Gauss descobriu há muitos anos atrás, de que a curvatura de Gauss é um invariante intrínseco.
certo? Vai sair da análise dessa questão. É curioso porque esse é um problema extrínseco, né? Você está perguntando se você pode encontrar uma superfície no espaço com essa propriedade. Ok, alguma pergunta? Antes da gente fazer isso? Ok, então vamos lá. Usando analogia com curvas, né? Como é que você estudaria esse problema? Como é que a gente chegou no teorema fundamental das curvas planas ou das curvas no espaço? Estudando uma equação diferencial, mas quem satisfazia essa equação diferencial? Né? No caso de curvas planas, era o que eu chamei de diedro de Frenet, né? O T e o N. Curvas no espaço, analogamente, a gente tinha o triedro de Frenet. No caso de uma superfície, se você quiser seguir essa analogia, você tem, em cada ponto aqui da superfície, você tem os vetores XU, XV, e também tem o N, que era esse produto escalar aqui. Então, a ideia para analisar essa pergunta é olhar para esse triedro aqui, né, que vai ser uma função das variáveis U e V. Esse triedro aqui vai desempenhar o papel do triedro de Frenet. Certo? Então, a gente vai seguir novamente a estratégia que fez com curvas. O que você gostaria de analisar, então, é como que esse triedro varia aqui com as variáveis U e V. Você gostaria de saber quais são as equações satisfeitas por isso daqui. Ok. Então, vamos lá. Ok. Então, você gostaria de escrever as equações. Então, você vai pegar é mais natural, então, olhar para a notação x1, x2 e n. Certo? E aí você gostaria, então, de derivar o xi com respeito a j, derivar o n com respeito a j também, por exemplo. Vou colocar aí. Gostaria de ver o que dá isso daqui. Certo? Isso aqui é a derivada segunda do x, ou seja, é a derivada primeira do xi. Bom, isso aqui vai ser uma combinação linear, isso tem que ser, né? Você reescreve em função do triedro, então isso aqui tem que ser uma combinação linear dos xks, isso, e do n. Né? Mesma coisa aqui pro NI, só que o NI a gente sabia a princípio também seria uma combinação linear dos xks e do n, mas a gente sabe que o n é unitário, portanto a derivada do n com respeito ao i é perpendicular ao n, ou seja, é tangente, então esse último n aqui não existe, né? Certo? Então, aqui eu coloco coeficientes a e k, certo? Pergunto a vocês, quem é esse coeficiente aqui? Que é o mais simples de determinar. Bom, para determinar esse coeficiente aqui, o que você faz é você pega o produto escalar por n, né? Você sabe que o πj era exatamente o produto escalar de x e j por n. Certo? Então, isso aqui tem que ser π e j, que é a segunda forma fundamental. Né? E aqui eu não sei ainda o que é, mas eu vou colocar a seguinte notação. Isso aqui eu vou chamar de gama e j, porque depende de i de j e também de k aqui. Certo? Bom, a matriz a gente já calculou aqui numa das aulas anteriores. Não é? Eu escrevi exatamente isso daqui e determinei o A em termos da segunda forma fundamental. Como é que era isso? Vocês lembram do resultado?
A gente pode, vou fazer de novo, só para a gente já treinar aqui, né? Quer dizer, a ideia é que você faz o produto interno pelo XJ. Né? Então, você tem NI XJ. Isso aqui é menos PJ. Mas, por outro lado, então, pela soma, isso aqui é a soma de A, I, K, G, K, J. Tá certo? Soma em K, né? Aí lembrem que eu tinha a seguinte notação. Colocava os índices em cima para indicar que isso aqui é a matriz inversa da matriz da primeira forma fundamental. Tá certo? Então, eu quero determinar o A, isso significa que eu preciso me livrar desse G aqui. Então, o que eu faço é eu multiplico pela inversa. Então, isso implica menos π i j é igual somatório. E agora o somatório fica em L também, que eu vou multiplicar pelo GJL. Certo. Reparem que se você olha para o fato de que G vezes a inversa de G, melhor, a inversa de G vezes G dá identidade, se vocês escrevem isso em notação matricial, isso está me dizendo que a soma de G e J, G, J, K em J é delta JK. Esse é o delta de Kronecker, né? Isso aqui dá 1 se os índices são iguais e 0 se os índices são diferentes. Ou seja, a entrada... Não, está errado, né? IK, isso. Obrigado. Essa aqui é a icaésima entrada da matriz identidade e essa aqui é a icaésima entrada da matriz produto. Certo? Então, é isso que eu vou usar aqui. Eu multipliquei por os dois lados por GJL e somei em J. Não? Então aqui é J, né? Certo? Somei em J aqui. Então, aqui vai aparecer a matriz identidade. Então, concluo que menos π e J vai dar soma em K de A, I, K, delta KL. Certo? Eu esqueci de multiplicar o lado esquerdo, né? Menos π i J, G, JL, somatório aqui. Posso passar o menos para cá. Certo? Bom, mas isso aqui é 1 só se o K e o L forem iguais. Então, no final, fica menos A e L. Ou seja, o A e L é igual a menos somatório em J do GJL e J. Certo? Estão acompanhando até aí ou está muita conta para vocês? Quer dizer, a demonstração, o teorema vai ser muito bonito no final. A demonstração, nem tanto. Tá certo? Mas vamos lá, né? Isso aqui é pior se eu usar a notação do E, F, G, porque aí eu vou ter que abrir tudo, né? Assim fica mais conciso. Então, esse é o A, não é? Então, isso significa que aqui eu tenho que trocar o K pelo o L pelo K, né? Então, aqui, na verdade, fica assim, né? O A e K vai ter menos o A e K é uma soma em J do GJK e J e fica o XK aqui. Tá certo? Então, isso significa que os coeficientes da equação de baixo eu já achei, em termos da primeira e da segunda forma fundamental. Também achei esse coeficiente aqui de cima, que é o π e J. Falta encontrar o gama e JK. Isso. Não vou apagar a pergunta aqui, não. Bom, o gama e JK
eles são famosos, eles recebem um nome que aparece em geometria riemanniana, são chamados de símbolos de Christoffel. JK são chamados de símbolos de Christoffel. E o que a gente vai fazer agora é calcular os símbolos de Christoffel. Então, o que está faltando fazer? Está faltando pegar a primeira equação aqui e fazer o produto escalar por um vetor tangente. Isso? Só isso que falta. Então, tem que pegar o x e j e fazer o produto escalar pelo xl. Então, vamos lá? Reparem que vocês têm que ter cuidado para não confundir, para não usar uma letra que já foi usada, né? Por isso que eu estou colocando L aqui. Então, isso é igual a, vou ficar com a soma do gama em JK, XK, XL, que é o GKL. Certo? O N não aparece, né? Ok, então a pergunta agora é o que é isso daqui, mas... Você pode fazer, o que você pode fazer com esse termo aqui, né? Então, a ideia é fazer o seguinte, ó, eu tenho nessa ordem aqui, I, J e L, né? Então, o que eu vou fazer é, vou passar o J para cá, tá certo? Depois eu passo o L para lá, depois eu passo o I para cá. Aí eu vou ficar novamente com o mesmo termo, só que ele vai aparecer com um sinal de menos, porque eu vou fazer isso 3 vezes. E aí depois dá para absorver. Então, essa é a ideia. Então, esse cara aqui, ele é... Vou passar o J para lá, então lembra que isso aqui primeiro vai ter a derivada com respeito a J desse produto aqui, e eu tenho que compensar subtraindo o XI, X, JL. Isso? Então esse termo aqui eu seguro. E aqui agora eu passo o L para cá. Isso? Isso fica menos derivada L do x e xj. E fica mais, troca o sinal, tem que compensar com o x e L xj. Certo. E por último, agora eu passo o i para lá. Então isso fica dj xi xl menos dl xi xj, e aqui vai ficar então, vou passar o i para lá, derivada i do xj xl, e tem que compensar subtraindo o i entrando aqui, que me dá novamente o termo com que eu comecei, só que com sinal de menos, então significa que eu posso passar para o lado esquerdo, dividir tudo por 2. Então no final eu fico com o seguinte, eu fico que esse termo aqui vai ser igual a 1/2 desses 3. Só que aqui eu já posso envolver a primeira forma fundamental, né? Esse aqui é o GJL, esse aqui é o J do GIL, e esse aqui é o DL do GIJ. Certo? Então agora dá para calcular o símbolo de Christoffel. Quanto que vai dar? Vou pagar isso aqui, tá? Então a conclusão é que eu quero isolar os símbolos de Christoffel, né? Então preciso ainda, antes disso, multiplicar pela inversa de G aqui. Não é? Então fico que fico a soma em K, gama, e JK, G. O que está escrito ali? É KL, é? KL. Então eu quero multiplicar pela inversa, eu boto, por exemplo, aqui um LP, soma em L. O lado direito era
isso aqui, então estou multiplicando pelo GLP, somando em L. Tá certo? Ok, então agora, isso aqui é o... Se eu somar em L vai dar a identidade, o delta Kp. Então no final eu fico com gama. Se eu quiser fazer o passo intermediário, isso aqui é a soma de gama IJK, delta Kp em K, mas isso é o gama IJP. Então a conclusão agora é que o gama IJP é igual a soma em L de G. Essa matriz é a inversa de uma matriz simétrica, então ela é inversa também, né? É simétrica também, né? E aí aquele termo da calculei ali, fica 1/2 da seguinte expressão, é o DI de GJL mais o DJ GIL menos o DL de GJ. Certo? Então esses são os símbolos de Christoph. Ok? Então você olha agora para... A gente calculou então todos os coeficientes. Né? Então pergunta a você o que é que tem de especial dos símbolos de Christoph. Se você compara então o que está acontecendo aqui, né, com o que está acontecendo aqui e aqui, qual é o que chama a atenção? Depende só de GJ. Isso. Ou seja, a observação que sai daqui é que os símbolos de Christoph só dependem da primeira forma fundamental, né? E aí você poderia pensar, então significa que os símbolos de Christoph são intrínsecos, né? Bom, vamos com calma. Porque o símbolo de Christoph, na verdade, ele é uma expressão que está dependendo do sistema de coordenadas. Eu ainda não dei nenhum significado geométrico. Né? A definição do símbolo de Christoph era o coeficiente que aparecia, não é? quando eu faço essa expressão aqui, ou quando eu faço aquele produto escalar. Mas isso aqui está usando parametrização. Não está, digamos, não é um objeto que eu defini geometricamente. Certo? Mas ele só depende da primeira forma fundamental, e o corolário é que se agora eu descobrir algum conceito geométrico que se escreva só em termos dos símbolos de Christoph, quando eu olhar para esse conceito em coordenadas, então esse conceito sim vai ser intrínseco. Certo? Esse é o ponto. Então, digamos que o corolário aqui é que todo conceito geométrico que pode ser escrito só em função dos símbolos de Christoph, né? É intrínseco. Certo? Ok. Então, chegamos lá, o primeiro objetivo está alcançado, a gente descobriu todos os coeficientes aqui das equações. Né? E agora a minha pergunta é se essas equações aqui têm solução. Né? Lembre do problema original. As matrizes estavam dadas e você precisava encontrar uma superfície que tivesse aquelas matrizes como primeira e segunda forma fundamental. Para isso, esse sistema aqui precisa ter solução. Certo? Então, eu pergunto a vocês o que vai... Sempre tem solução? O que eu posso fazer? Deixa eu dar um exemplo. Se eu perguntar para vocês, olha para essa equação aqui, du dxi, u é uma função de várias variáveis, igual a, digamos, uma fi. Estou colocando o índice em cima só para não confundir com derivada. Então, pergunta para vocês, uma coisa assim sempre tem solução ou não? Porque tudo é função de x. Né?
de x, x1, xn. Eu dou a f e pergunto se existe u. Tá? A f é dada. Né? A f é dada, minha pergunta é: existe u que satisfaz esse sistema aqui? Entenderam a pergunta? Se fosse uma variável só, a resposta é sim, sempre existe. Né? Porque seria simplesmente uma coisa assim, né? Basta integrar e aí você tem uma u. Mas aqui a gente tem mais de uma variável. Vocês acham que é possível que para qualquer f tenha uma solução u? Existe uma coisa muito simples que a gente pode fazer aqui. Derivar com respeito a xj. Isso. Ou seja, se isso aqui tiver solução, né, e você lembrar do fato de que o du dxi dxj é igual ao du dxj dxi, você chega à conclusão que para que isso tenha solução, você precisa que a derivada de fi com respeito a xj seja igual à derivada da fj com respeito a xi. Isso é o que se chama de equações de compatibilidade. Certo. De fato, é possível provar a recíproca que se a f satisfaz as equações de compatibilidade, então, pelo menos na vizinhança de um ponto x0, existe uma solução para esse sistema com a condição inicial dada. Tá certo? Então, naturalmente, aparece aqui, ó, para que tenha essa solução, a f tem que satisfazer essa propriedade. Tá certo? Então, agora, se vocês olham para a pergunta e para aquele sistema de equações, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que uma versão mais complicada daquilo dali. Para que esse sistema tenha solução, ou seja, para que eu consiga encontrar o xi e o n, né, eu vou ter equações de compatibilidade. E que equações são essas? Vou chamar isso aqui de estrela. Então, para que a estrela tenha solução... Bom, se estrela tem solução, precisamos... Bom, a solução vai satisfazer que, se eu derivar agora com respeito a L, isso aqui é a mesma coisa que xi LJ, né? Também vai satisfazer que se eu derivar o I L, isso aqui é igual a N, LI. Isso aqui tem que ser satisfeito. Certo? Então, agora qual é a ideia? Bom, eu vou descobrir quais são as equações de compatibilidade. Ou seja, eu vou usar aquelas expressões ali, verificar o meu sistema, e no final, cada uma delas aqui vai me dar uma relação entre os coeficientes da primeira e da segunda forma fundamental. Uma relação que antes era insuspeitada, né? A gente não, a princípio, seria possível, né, fazer qualquer coisa, mas de fato não. Vamos ver que existem relações que essas matrizes precisam satisfazer para que a superfície exista. Uma pergunta até aí? Ok. Então vamos lá. Bom, agora basicamente só vai, né, ver o que é que dá isso aí e depois interpretar, né? Vou só indicar aqui como é que começa, depois eu escrevo
o resultado final. Eu começaria assim, por exemplo, se eu pegar a primeira, eu vou ter que x IJL é igual a... Vou derivar com respeito a L a primeira, né? Então, você fica assim, soma em K, não é isso? De DL, gama IJK, XK. Depois eu vou ter que derivar o XK com respeito a L, não é isso? Depois eu tenho PJN, então vai aparecer o DL de PJ vezes N mais PJNL, certo? Depois eu tenho que derivar a segunda com respeito a J. J não, J eu já usei ali, né? L. Quanto que isso dá? Vai aparecer D, L de G, JK, é isso? Pi J. XK. Somando em K, não é isso? Em K e J. Tá certo isso? Depois tem que derivar o XK. Tinha um menos, né? GJ. Não, tem que derivar o π, né? DL de π J XK. E por último, XK. Como é que fica então? Fica XKL, não é isso? Tá certo isso aí? E aí você olha agora para os vetores, né? XK, XK, aqui está o XKL, aqui está o XK, o XKL. O N e o NL, né? E a ideia é, digamos, reintroduzir o sistema, né? Certo? Então a ideia agora é usar de novo o sistema e depois separar na parte tangente e na parte normal. E aí você vai igualar, vai olhar para a equação 1, vai igualar, vai olhar para a equação 2, igualar, os coeficientes têm que ser iguais, isso vai dar uma lista de relações. Vou apagar aqui. Então a ideia é que você vai usar novamente estrela para substituir o XKL e o NL, não é isso? E depois você iguala, né? E depois igualar os coeficientes. Essas equações aqui. Certo? Alguma dúvida até aí? Poderia fazer só uma aí, só para... vamos só ver a estrutura do negócio, né? Vamos só ver a estrutura aqui, né? Então, por exemplo, na primeira, o XK já está bom, né? O objetivo é escrever novamente isso como combinação linear de x1, x2 e n. Então, aqui já está feito. Aqui você lembra que isso era uma coisa do tipo gama vezes x, sei lá, p, mais um pedaço vezes n, mas aparece novamente o símbolo de Kirchhoff. Esse n aqui já está bom, certo? O pedaço vezes n aqui era da segunda forma fundamental, né? E aqui aparecia novamente uma coisa do tipo
π vezes n. Isso. Mesma coisa aqui, o xk já está bom, o xk já está bom, e o xkl vai ser uma coisa do tipo gama vetor tangente mais segunda forma fundamental vezes n. Certo? Ok? Então, agora, se você olhar, por exemplo, para os coeficientes em que aparecem o xk, né? Se você fizer isso que eu estou sugerindo aqui, no final vai aparecer o seguinte. Vai aparecer isso aqui, mais... Reparem que não vai interessar muito a expressão em si. O que vai importar vai ser a consequência conceitual da história. Né? PKL. Isso aqui é a expressão, digamos, que vai aparecer no XJL. Aí essa expressão vai ter que ser igual à mesma expressão trocando o J pelo L. Quando eu igualar o lado esquerdo com o direito. Então a gente vai ter aqui, troca o J pelo L, uma coisa assim. Cá, troca o J pelo L. Troca o J pelo L. Tá, isso daí. Essa é chamada equação de Gauss. E depois, quando você faz a do N, fica o seguinte. Vai ficar derivada de L, π e J, mais gama IJK π KL. Novamente, isso aqui vai ser igual a mesma expressão trocando o J pelo o I pelo L. No caso aqui eu tenho que ser fiel à minha notação, tá? Deixa eu escrever o que está aqui. Aqui é soma em K. E essas são as equações de Maynard e Codazzi. Bom, isso aqui é tudo matemática do século XIX. Mais ou menos 1860 e pouco, Gauss, né, e o Maynard e o Codazzi descobriram independentemente a segunda equação, estavam interessados em teoria de superfícies, queriam responder aquela pergunta, né, do que caracteriza a superfície, e descobriram que, se você quer que a superfície exista, as matrizes de G e de π têm que satisfazer essas relações. Essas são as equações de compatibilidade. Bom, são complicadas, mas elas são da natureza, né? O que você pode fazer? Equações de compatibilidade. Ou seja, o que eu fiz foi exatamente o que eu faria aqui, né? Para derivar aquela equação de compatibilidade lá. Da teoria de superfícies. Muito bem. Agora, depois de tudo isso feito, vai aparecer uma surpresa. É uma descoberta, né? Que é que se você olhar para a primeira equação, a equação do Gauss, você vai perceber que aparece uma coisa interessante, né? Que a gente pode reescrever isso aqui de uma forma que chama a atenção. Né? Posso reescrever a primeira equação da seguinte forma. Vou passar esse termo para lá. Então, fico com G, K, P. Aí tenho π e L, π, KJ. Eu acho que eu esqueci algumas somas, tá? Mas, geralmente, quando tem índice repetido, você está somando.
Aqui é a mesma coisa, né? Está somando aqui em K também. Menos PJ pi KL. Igual. Então, eu isolei o lado esquerdo assim. E aí, o lado direito, eu vou ficar, então, com a seguinte expressão. DJ gama e LP. Menos o correspondente trocando L por J. Depois eu tenho gama ILK, gama KJP. ILK, gama KJP. Somando em K. E novamente eu subtraio o correspondente trocando J por L aqui. Eu fico com essa expressão aqui. Bom, aqui você tem a matriz da G ainda, mas se você quiser você pode multiplicar pela inversa. Né? Para se livrar desse termo aqui. Então, a inversa da inversa é a própria matriz. Né? Então, por exemplo, você multiplica por GPQ, digamos, e soma em P. Sim, aqui já está somando em K. Isso. K e K estão repetidos. Em geral, o que a gente chama de notação ou de convenção de Einstein é que quando você tem uma expressão do tipo uma coisa assim com um índice em cima, talvez tenha outros índices aqui, e aí você tem outra com o mesmo índice embaixo, tem um índice em cima e um índice embaixo repetidos, às vezes você não escreve o sinal de soma. O que significa isso? Isso é uma notação de Einstein, que às vezes eu me esqueço da soma, mas essa é a ideia, né? Se tiver índices repetidos, você está somando, um em cima e outro embaixo, para que as contas fiquem mais concisas. Então aqui eu multiplico pela matriz G só para me livrar desse termo, então eu vou ter a identidade delta QK, é isso? Então eu fico com o seguinte, no final das contas eu fico com isso aqui, πl, π QJ, no lugar do K eu coloco o Q, né? Menos QL igual a soma em P de GPQ. Eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito. E aí vem tudo isso daqui. Essa é a última forma que eu vou escrever aqui. Hoje, né? Eu pergunto a vocês, então, o que é que chama a atenção dessa expressão, né? Chama a atenção alguma coisa? Exatamente. Ou seja, o lado esquerdo está dependendo só da matriz da segunda forma fundamental e o lado direito só da primeira. Certo? A gente já viu que os símbolos de Christoffel se escrevem só em termos da primeira forma fundamental, né? Então isso é curioso, né? Você tem dois objetos que são, a priori, eram para ser independentes, não é? Mas, de fato, se você quiser mesmo que a superfície exista, essa relação tem que ser satisfeita. Agora, lembra que isso aqui parece com uma coisa que a gente já fez no curso. Esse tipo de expressão lembra o quê? Um determinante, não é isso? Então, o que você vai fazer agora é lembrar que, lembrando, né? A curvatura de Gauss, que era definida como o produto das curvaturas principais, também podia ser obtida pela seguinte expressão, né? Na notação clássica seria isso daqui. Não é? E na minha notação, que eu estou usando aqui na notação inicial, que é a que se usa em geometria riemanniana, isso aqui é o π11, π22 menos π12 quadrado sobre
G11, G22 menos G12 quadrado. Certo? Então, se eu agora, nessa equação, que na verdade são várias equações, né? Para cada escolha de índices aqui você tem uma equação. Se eu escolher, então, o I e o L, estou escolhendo o I e o L como sendo 1, o Q e o J como 2, obtemos que a equação de Gauss vai implicar que, vou ficar então com π11, π22 menos π12 ao quadrado é igual a uma expressão que só depende de G, gama, das derivadas de gama. Gama, por sua vez, só dependia de G também. Isso aqui é uma expressão que só depende de G, derivada de G. E observem que gama já tinha uma derivada de G, né? Então, como tem mais uma derivada aqui, isso envolve também a segunda derivada. Mas então, observando que ainda tem esse denominador, né? A conclusão é que a curvatura de Gauss tem uma fórmula do tipo, vai ser igual a G11, G22 menos G12 ao quadrado, vezes uma expressão que só depende de G, das derivadas de G e das derivadas segundas de G. Ou seja, qual é a conclusão? Como? Só depende da primeira forma fundamental. Ou seja, a curvatura de Gauss é um conceito intrínseco. Certo? E se vocês pensarem direitinho, isso é uma surpresa total, porque a curvatura de Gauss foi definida em termos das curvaturas principais que faziam uso do espaço, né? Pegava a superfície, cortava com os planos, olhava para essas curvaturas, essas curvas, né? Então, a definição que o Gauss deu inicialmente fazia uso forte do espaço, mas de repente, em algum momento, ele descobriu que, na verdade, essa mesma quantidade podia ser calculada só usando a primeira forma fundamental. Certo? Então, todo conceito geométrico que pode ser escrito em função do símbolo de Christoffel é intrínseco. Então, conclusão, esse é o chamado teorema Egregio. O Gauss ficou tão entusiasmado com o teorema, né, que ele chamou de teorema excelente em latim, significa egregio. Ele descobriu que a curvatura K é invariante por isometrias entre superfícies. Em outras palavras, K é um conceito intrínseco pois só depende da primeira forma fundamental. Certo? Então, esse é o teorema egregio do Gauss. E esse teorema do Gauss nos dá esse corolário. Resolve aquele problema, resolve na negativa, né? Mas resolve o problema da cartografia, né? O corolário é que o plano e a esfera não são localmente isométricos. E a demonstração é que a curvatura de Gauss do plano é zero e a curvatura de Gauss de uma esfera de raio R é positiva. Certo?
Então, não tem chance de fazer um mapa totalmente fiel à superfície terrestre, porque esse mapa violaria o teorema do Gauss. As distâncias seriam preservadas, a primeira forma fundamental seria preservada. Gauss diz, então, que a curvatura de Gauss também teria que ser preservada. E isso não pode acontecer. Uhum. Uma pergunta sobre a caracterização das superfícies pelos DJs e os BJ. Isso, eu não tenho tempo para anunciar o teorema, mas, de fato, está no livro. Tem o teorema do Bonnet, também do século XIX, que diz que essas são as únicas equações de compatibilidade. Ou seja, ele diz que se as matrizes que você me deu satisfazem as equações de Gauss, Maynard e Codazzi, então existe uma superfície que realiza o G e o π como primeira e segunda forma fundamental. Quer dizer, é o teorema fundamental da superfície. É mais complicado que o de curvas, né? Curvas, os invariantes era só a curvatura, era mais simples. E as equações também. No caso de curva, você não tinha equação de compatibilidade. Qualquer função era a curvatura de uma curva. Aqui você tem, mas o fato é que são as únicas condições que você precisa checar para que a superfície exista. Só vou dar um último comentário antes de terminar. Esse teorema aqui ele é fundamental, porque é o teorema que, digamos assim, abriu as portas para geometria riemanniana. Porque em geometria riemanniana, você vai estudar, né, variedades diferenciáveis, né, com uma noção de produto escalar em cada espaço tangente. Quer dizer, o produto escalar em cada espaço tangente é o que seria a primeira forma fundamental de uma superfície. E a dimensão pode ser muito alta. Então, a pergunta é se você tem, então, uma variedade diferenciável com um produto escalar em cada espaço tangente, como é que eu defino a curvatura desse objeto? Aqui não tem espaço. Isso aqui não está contido em nenhum espaço euclidiano. É um objeto por si só. E aí o que o Riemann fez, inspirado no Gauss, eu vou falar isso mais para frente, foi o seguinte: ele imaginou que, bom, se eu tenho aqui um ponto da minha variedade diferenciável, o espaço tangente tem dimensão, sei lá, 50, por exemplo. Mas eu posso escolher um subespaço de dimensão 2, um plano. Tá certo? E aí imagina que, centrado aqui nesse ponto, você pega um disquinho de raio epsilon. Certo? E aí você anda em cada direção aqui tangente ao plano. Você anda na geodésica, vou falar de geodésicas mais para frente, mas todo mundo tem uma ideia intuitiva do que seja, né? Você anda na geodésica que sai com aquela direção tangente. Então isso gera uma superfíciezinha que vai ter dimensão 2, que as direções tangentes aqui formam um plano de dimensão 2, tá certo? Portanto, eu tenho uma primeira forma fundamental. Quer dizer, é uma superfície de dimensão 2, com um produto escalar em cada ponto. O teorema egrégio diz que eu posso calcular a curvatura de Gauss da superfície S sigma. Não posso calcular a curvatura média, né? Isso seria uma noção extrínseca, né? Mas aí a ideia, então, é definir que a curvatura correspondente àquele plano é a curvatura de Gauss da superfíciezinha no ponto P. Você vai usar a fórmula do Gauss. Quer dizer, não tem segunda forma fundamental ainda, né? Você usaria uma expressão. Então, é interessante porque existe uma diferença de ordem assim, em como você faz o curso de geometria diferencial e o curso de Riemanniana. Em diferencial, você começa com a teoria clássica de curvas e superfícies no espaço. Aí, de repente, você descobre, como eu fiz aqui, que aquela curvatura ali só dependia da primeira forma fundamental. E aí o Riemann tomou daí para frente, né? Então, em geometria riemanniana, você faz meio que o contrário. Você começa com o Riemann, define a curvatura de maneira intrínseca e mais para frente relaciona com a segunda forma fundamental.
São diferenças de pontos de vista, eu acho importante vocês terem as duas visões. Tá bom? Então, na aula que vem, a gente continua falando de geodésicas e outras coisas.